A gente, deixa eu colocar um filtro aqui na minha cara, o meu filtro. Olha, eu sei que é filtro, viu? Eu fico brincando, o pessoal não pensa que eu não sei falar. Olha, vamos falar um pouquinho sobre schedule de casa, né? Faz tempo que eu não falo sobre isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante nesse quadro, não. Faz tempo que eu não falo sobre isso. Eu queria contar um pouquinho minha experiência, né, pra vocês. Como é que foi que eu montei meu schedule de casa, como é que foi todo o procedimento, desde o início. E dar umas dicas pra vocês que eu acho importante. De vez ou outra, em temporadas, eu venho e trago isso aqui pra vocês, porque acaba ajudando muita gente, né? Então, vamos falar sobre isso. Repara a feiura, não. Eu comecei a montar meu schedule de faxina mais ou menos com 1 ano de América, com 1 ano de Estados Unidos. Por onde foi que eu comecei? Eu não quero que esses stories fiquem tão grandes, mas eu quero que ele pelo menos sirva de norte para alguma pessoa que está perdida, né? Porque sempre acontece, tem sempre pessoas novas entrando, sempre com dúvidas. Eu sempre recebo, praticamente quase todos os dias, perguntas do tipo, né? Então, eu vou falar sobre isso hoje, tá? Quando eu comecei pelo aplicativo da Tambutec. Eu tive essa informação desse aplicativo da Tambutec porque eu pesquisei muito, né? E as pessoas, elas não gostam de falar sobre isso. Eu não sabia por quê, mas elas não gostavam de se abrir sobre isso, de como conseguir suas casas. Elas sempre davam informações muito vagas, tipo assim, eu consegui o primeiro cliente foi indicando um e foi indicando outra, mas não dá. Eu falei, peraí, né, tem alguma informação que não bate, ou as pessoas realmente, elas não sabem, ou elas não gostam de falar, de comentar sobre isso, né? Eu fui pra frente do computador e comecei a pesquisar, entendeu? Botei lá no Google Tradutor e comecei a pesquisar. Aplicativo para divulgar trabalhos. E colocava em inglês, para divulgar trabalhos. E começou a aparecer várias listas. Apareceu a Angel List, apareceu Home Advisor, né? Que fala o Home Advisor, que eu não indico, não gostei desse aplicativo. Apareceu a Tambutec e fui testando cada um pouquinho. E o Tambutec foi o que eu mais gostei e foi onde eu consegui, né, as minhas casas. Foi quando eu iniciei. Foi o Tambutec, que foi o meu aplicativo principal. Como é que funciona, ou como era que funcionava o Tambutec naquela época? Você selecionava dentro do aplicativo a região, até quantas milhas que você gostaria de ir para oferecer os seus serviços. E lá pode oferecer qualquer tipo de serviço, tá? Mas a gente tá falando de faxina em específico. Mas é qualquer tipo de serviço. Você selecionava até onde que você quer ir e você selecionava até quanto que você poderia gastar, né? E eu gastei muito dinheiro, coisas de tipo assim, e em uma semana ser $900, brincando, porque toda pessoa que aparecia por lá, e se eu falasse primeiro, porque eu ficava vidrada lá no aplicativo para tentar pegar aquela casa, porque às vezes aparecia, por exemplo, uma pessoa tá precisando ir para uma casa e dava detalhes da casa, assim, assado. Se eu falasse um oi com a pessoa, o aplicativo, ele automaticamente, ele já descontava na minha conta. Dentro do aplicativo, você teria que colocar um valor. Por exemplo, um apartamento de 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha. Você já teria que colocar lá, né, quanto é que você cobraria para esse tipo de serviço, né, para esse tamanho de casa. E tinha lá se você iria adicionar janela, se você iria colocar outras coisas adicionais. E tinha lá o valor, vamos supor, $120. Aí o aplicativo, ele já tinha a porcentagem que ele iria descontar nesses $120. Mesmo que se o cliente falasse, não contratasse meus serviços, ele falasse comigo e eu respondesse, ou se eu falasse com ele, ele me respondesse, automaticamente já ia descontar a porcentagem do aplicativo na minha conta. Só que o que eu fazia? Eu conversava com o cliente pelo aplicativo e eu fazia o máximo para segurar aquele cliente, aquele suposto cliente, para ele contratar os meus serviços, porque afinal de contas a gente já criou um diálogo ali. Então o aplicativo, ele já descontou na minha conta, né? E eu sempre falava para ele, olha, eu explicava para ele, esse valor que tá aqui dentro desse aplicativo é um valor de uma limpeza regular. Mas eu ofereço como a primeira limpeza, uma limpeza profunda, né? O que contém na minha limpeza profunda? Aí eu especificava tudo. Eu arrasto os móveis, eu limpo os rodapés, eu esfrego os rodapés, eu limpo as portas, eu limpo todos os armários, eu faço isso, eu faço aquilo. Colocava uma lista enorme de tudo que eu faria numa limpeza profunda. E explicava para ele que o valor seria adicional, né? E na maioria dos casos o cliente concordava, ou seja, já saía ganhando, né? Porque o aplicativo já descontou o dele, né? E o cliente depois me pagava essa parte por fora.
Já aconteceu também de eu falar com os clientes, os supostos clientes, as pessoas, né? Eles não se interessarem e eu perder dinheiro também só pelo fato de eu falar com o cliente e o aplicativo responder, mesmo sem contratar os meus serviços. Já aconteceu. Depois, quando já estava tudo certo, né, e o cliente me contratou, e eu fiz a limpeza na casa dele, e ele aprovou os serviços e tudo mais, eu sempre oferecia para ele, se ele me oferecesse um cliente, se ele me recomendasse a um cliente e eu realizasse a limpeza desse cliente, a próxima limpeza dele era de graça. Isso era o que eu fazia naquela época. Hoje eu daria um desconto para ele. Hoje eu já não oferecia uma limpeza de graça, mas eu daria um desconto para ele. Mas foi assim que eu fui crescendo no meu schedule. Consegui mais ou menos aí uns 10 clientes pelo aplicativo da Tambutec. Usei aí pelo menos, eu acho que uns 2 meses, né? E fiz esses clientes da Tambutec se transformarem em outros clientes. Foi assim que eu consegui. Eu oferecia a limpeza de graça para eles, se eles me indicassem para alguém, essa pessoa que eles indicassem contratasse os meus serviços. Entende? Então era essa forma que eu usava, que eu fazia e fez o meu schedule crescer. Além de que, mas a maior virada de chave, que eu não me lembro como, foi quando eu descobri os grupos de apoio dos americanos no Facebook. E melhor, era gratuito, não gastava um centavo. E eu poderia escolher meu público-alvo, por exemplo, as cidades aos redores, até onde eu gostaria de ir, né? Então eu fui lá no Google, eu era novata, né? Então não sabia todas as cidades. Eu fui lá no Google, coloquei a cidade que eu moro e vi as cidades próximas a mim. E comecei a pesquisar no Facebook. Yardcell, tal cidade. Yardcell, por exemplo, Yardcell Abington, Yardcell Brockton, Yardcell Rockland, Yardcell Queens, Yardcell Weymouth, que eram as cidades, e a Yardcell Holbrook, que eram todas as cidades próximas a mim. E comecei a pedir convite para todos esses grupos. Eu só sei que nas contas eu participei mais de 50 grupos de apoio dos americanos no Facebook. E o que se tratam, né? O que eles falam dentro desses grupos? Eles vendem coisas, eles anunciam coisas grátis, eles fazem algum tipo de anúncio de suas cidades, de escola, enfim. Falam coisas da comunidade deles, né? E ali era ótimo pra mim. Eu tava do lugar certo. Entende? Então poucas pessoas se instalavam ou sabiam sobre isso. A gente quase não via naquela época as pessoas divulgando seus trabalhos de faxina. E como foi que eu comecei? Eu comecei tirando foto da minha casa. Quando minha casa estava bagunçada, eu tirava uma foto do antes, arrumava ela, tirava uma foto depois. Quando meu fogão estava sujo, eu tirava uma foto do antes. Quando eu limpava ele, também tirava foto depois. E começava a fazer aquelas montagens, né, do antes e depois. E era ali que eu fazia os meus anúncios. E eu criei um texto em inglês, cheios de erros ortográficos, lotados de erros, né, do inglês, mas vinha do Google Tradutor, né, traduzia do português para o inglês. Então você já viu, né? Às vezes as frases não faziam muito sentido, mas eu fui porque era a ferramenta que eu tinha. Eu não sabia falar inglês. Eu não conhecia as pessoas que falavam inglês. Todo mundo estava aqui recentemente, tinha chegado recentemente. Não conhecíamos poucas pessoas, né? Então, essa era a ferramenta que eu tinha, né? Que eu tinha que fazer. E eu comecei a anunciar dentro desses grupos e colocar as minhas fotos do antes e depois. Colocava meu telefone logo abaixo ou pedia para que as pessoas me mandassem mensagem diretamente no Facebook. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Fui banida de muito grupo, porque alguns grupos tinham suas regras. Então, tipo assim, tinha grupos que só podia fazer anúncio dos seus serviços dia de sábado ou dia de segunda-feira, né? E eu não sabia muito bem sobre isso, então tava anunciando sempre 2 vezes na semana. E tinha grupos que só permitia 1 vez na semana e tinha o dia certo. Então fui banida de alguns grupos, fui perdoada porque eu cheguei no administrador do grupo, pedi desculpa, expliquei a situação. Ele foi lá e me desbloqueou, acho que fala assim, não sei. Me desbloqueou. Oi, moço! Entre! Clifford, olha ali. Me desbloqueou. Mas teve outros que não, entendeu? Que não me desbloquearam. Eu fiquei bloqueada lá mesmo nos grupos de Facebook. E assim eu ia fazendo, entendeu? Quando de repente eu sempre abria meu Facebook e tava lá lotado de mensagem.
E daí eu marcava uma visita, né, para o cliente. Eu falava para ele que era uma estimativa grátis, né, que eu iria na casa dele e queria dar um orçamento conforme eu fosse vendo a casa dele, né, e fosse vendo a necessidade dele, né? E aí sim eu poderia dar um preço exato para ele. Tinha dia que eu fazia 4 orçamentos por dia. Por dia. Meu sábado, eu trabalhava de domingo a domingo. Se aparecesse serviço no domingo, primeira limpeza, eu fazia limpeza no domingo também. Me sacrifiquei por várias semanas, isso durante meses. E muitas vezes, a Natália, ela vai lembrar, e que na verdade foi ela que me lembrou esses dias, que ela foi comigo. Eu acho que umas 2 vezes que eu paguei pra ela, porque ela falava inglês, estudava na high school na época, e eu paguei pra ela ir em alguns orçamentos comigo, pra ela poder traduzir pra mim, lá na frente do cliente. Tudo que eu pudesse fazer pra investir, pra eu ter as minhas casas, o meu próprio trabalho, trabalhar para mim, eu faria. Eu não sabia falar inglês. Por texto seria mais fácil porque eu colocava ali no Google Tradutor, né? Pessoalmente, naquela época era muito mais difícil, entendeu? Porque eu sabia só falar um hi e um bye, olhe lá. E também aprendi a falar que eu estava aprendendo inglês, né? Falava para ele, me desculpa, eu tô aprendendo inglês, né? E quando eu não podia levar a pessoa junto comigo para ela traduzir para mim, eu usava o Google Tradutor ali na frente dela, perguntava para ela se tinha algum problema. Nunca tive problema com isso, com nenhum cliente, graças a Deus. Todos foram muito bem compreensíveis em relação a isso. Então foi tranquilo para mim, né? Mas eu usei todas as ferramentas que eu podia usar ao meu favor. E foi assim que eu comecei meu schedule, a ponto que eu não preciso mais anunciar mais no Facebook, não preciso anunciar mais em aplicativo. Até hoje eu recebo mensagem de pessoas procurando os meus serviços e falando que viu um anúncio meu no Facebook, né? Porque fica registrado lá. E às vezes quando a pessoa faz uma pesquisa, por exemplo, House Clean, né? Vai aparecer lá os mais recomendados, os que tiverem mais comentários também. Então, alguns posts meus eram os mais comentados naquela época, né? Porque eu comecei a pegar muita casa difícil e colocava uma foto de antes e depois, e aquilo ali, tipo assim, surpreendia as pessoas, né? Então gerava bastante comentário da própria comunidade americana. E fica lá no topo, né? Então até hoje as pessoas me procuram em relação a isso. Foi uma experiência muito boa, foi incrível, né? E minhas recomendações finais para você, né, que deseja também montar o seu schedule de casa já encontrei muita gente, não foi pouca, tanto aqui no Instagram quanto as pessoas na rua, né, dizendo que começaram o schedule dela através de mim, através das minhas dicas, e eu fico muito feliz mesmo, de verdade, né, porque é algo muito bom ver o crescimento da pessoa, né, ela caminhando e tudo mais, e eu acho que coisas assim a gente tem que compartilhar. E para quem está começando agora, a gente tem que sempre orientar, né? Quanto é que você pode gastar em aplicativo, se isso vai ser útil para você. Se você pode começar primeiramente pelo Facebook, entendeu? Porque é uma ferramenta gratuita que você pode estar lá fazendo os seus anúncios, né? Lembrando que eu acho que hoje existe uma concorrência muito maior do que naquela época, né? Mas não é algo impossível. E vai anunciando, vai fazendo seus cartãozinhos de visita. Eu, pra ser sincero, nunca peguei um cliente com cartão de visita, nunca. Já me pediram, por exemplo, a vizinha me viu limpando a casa da vizinha, né, limpando o vidro, foi lá e perguntou se eu tinha um cartão, eu fui lá e ofereci meu cartão pra ela, mas ela nunca me contratou por um cartão de visita. Nunca me chamou, né? Mas me chamava por indicação boca a boca, né? Da própria cliente, pelo Facebook, não é verdade? E as coisas vão assim, vão acontecer naturalmente. Quando você pegar a primeira casinha, você já vai começar a saber andar, entendeu? Você já vai começar a ter uma noção como é que você pode fazer. Agora você tem que ser estratégico, né? Fala com essa cliente para ela te recomendar. Fala que você tá precisando de mais trabalho. Se ela se importaria de encomendar, foi o que eu falei, foi? Recomendar. Olha, menina, encomendar o quê? Fala pra ela pra recomendar você, que você tá precisando trabalhar e você gostaria de aumentar as suas casas também, né? Que se ela conhece pessoas que precisam de limpeza e essas pessoas contratar os seus serviços, você vai lá e dá um desconto na próxima limpeza dela, né? Ela vai ficar super feliz. A gente tem que ser inteligente, né? Vai nos grupos certos, né? Vê as regras dos grupos também. Entra no aplicativo Tambutec, eu não sei como é que tá funcionando hoje, mas vale super a pena ainda dar uma bisbilhotada lá pra ver qual é a porcentagem que ele tira, né? Até um dia desse, meu esposo tava fazendo anúncios do trabalho
trabalho dele na Tambutec e tem dado certo, né? Que foi aquela época que vocês viram, que tem até Reels aqui, que ele sofreu racismo e tudo mais. Foi muito ruim. Mas você encontra muitas pessoas boas, bacanas, legais, né? E é muito bom, né, minha gente? Então, muito boa sorte pra vocês. E isso é mesmo pra quem quer montar do zero e pra quem quer crescer, aumentar o schedule também. Olha quem tá ali na leitura dela, né, Sofia? Né, mamãe? Tá lendo que livro? Foi o livro que eu comprei na Savers, que eu compro os livros tudo lá. Ai, olha! Lady in the Tramp. É? É assim que fala? Olha, um livrinho bom, né, mamãe? Já tá quase no final? Tá lendo direitinho, Sofia, tá pulando as partes, Sofia. Sofia não pode pular as partes, não. E por que essa carinha? Eu tô achando que você tá pulando. Não pode não, mamãe. Quem é Masterchef de hoje? É você, é? 3 ovinhos, né, mamãe? Vai colocar o sal? O que que mamãe coloca o sal? Eu vou botar. Vai botar? Ok. Agora eu vou Mexer, é? Vai, mamãe vai colocar um pouquinho de sal. Isso é muito. É não. É um pouquinho muito. É? Você achou, foi? É o quê, Clifford, que tá se lambendo aí? Sofia já tá colocando o queijo, né, Sofia? Pra derreter o queijinho no ovo, é? A gente vai deixar um pouquinho, porque pra derreter, aí depois quando derreter um pouquinho, a gente, tipo assim, derreter um pouquinho, tipo assim, Sim. a gente vai misturar. Porque Tá. aí vai tocar aqui, vai derreter. Tá certo, tá bom. Tô misturando, tá vendo? Tô vendo. Então, E agora ele já tá derretendo, né? É tutorial de como fritar ovo, né, mamãe? E aí, já tá ready ou não? então, Olha. mais um pouquinho. Eu acho que já tá bom. Já tá bom agora. Quem não vai sobrar? Sobrar, só um pouquinho pra colar um pouquinho. Cuidado que tá quente, deixa eu pegar aqui pra você. Pede você, pô. Toma. Agora eu vou botar esse. Bota mais um pouquinho aqui, que esse daqui tá pobre, né? Aí, tá bom. Agora esse. A gente tá fazendo 4 porque meu pai é um olhão. Ele teu pai é um molhão, né? Porque ele é maior, né? Mas às vezes você não come 2 também, né? Por quê? Porque tá crescendo. Né, mamãe? O último, bora botar tudo.